Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 8, comprometidos com a Palavra de Deus. Na aula de hoje, nós vamos afirmar a autoridade da Bíblia. Qual a fonte de autoridade da Bíblia? Por que razões nós cremos nesta fonte de autoridade? Também nós vamos mostrar o zelo pela boa doutrina. Se nós temos essa fonte de autoridade da Bíblia Sagrada, nós temos o ensino. E como nós cuidamos dessa boa doutrina? De que forma nós zelamos desta boa doutrina que nos ensina a palavra de Deus? Também nós vamos pontuar ao final da aula os cuidados quanto aos modismos. Se a palavra de Deus nos traz um ensino verdadeiro, se esta fonte é uma autoridade maravilhosa a qual nós cremos e obedecemos, com certeza existem também aqueles que contrastam, que contradizem o que diz a Bíblia Sagrada. Esses são os representantes de Satanás, são os maus e falsos obreiros que tentam de todas as maneiras enganar os incautos, enganar aqueles que não têm conhecimento da Bíblia Sagrada, que não conhecem essa fonte de autoridade bíblica e que também não zelam pela boa doutrina, que também não zelam pelo bom ensino, então acabam sendo enganados pelos modismos que são apresentados pelos maus e falsos obreiros. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical, acompanhados de todos os slides que você pode baixá-los gratuitamente. Estude conosco a Palavra de Deus. Se você se subscrever no meu canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que semanalmente você receba os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 8, comprometidos com a Palavra de Deus. Você está comprometido com a Palavra de Deus? Todo aquele que se compromete com a Palavra de Deus, se compromete com o próprio Deus, para então realizar a obra de Deus e obedecê-lo em tudo o que ele nos ordena. A leitura bíblica em classe está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19. Também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. O texto áureo da nossa lição: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. São mais do que felizes, são bem-aventurados todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus e guardam. Aqueles que guardam para obedecer
Aqueles que guardam, guardam para praticar, para colocar em prática na sua vida o que Deus nos ordena a fazer. Isso é viver conforme o plano de Deus para nós. Isso é viver conforme o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós fazemos isso quando nós o obedecemos. A verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. A autoridade divina da Bíblia. Qual é a autoridade da Bíblia? De onde ela vem? Ela tem uma origem. Qual é a origem? É o próprio Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras Sagradas, como também como plena e total garantia de infalibilidade. Ora, a Bíblia Sagrada, ela é suprema em si mesma, ou seja, no próprio Deus que fala conosco. Se Deus é um Deus supremo, a palavra de Deus é suprema e também é plena, ela é completa e total garantia de infalibilidade. Ela não erra, ela está sempre certa quando ela nos diz para nós obedecermos ao Deus supremo e poderoso. Os homens é que erram, os homens é que são errados, mas a Bíblia é infalível. Na nossa introdução, o compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada. Toda a Bíblia Sagrada é inerrante. Ela é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Ela é a única. Não existe um outro livro. Não existe uma outra escritura. Não existe uma outra Bíblia. A Bíblia é a única regra que nós devemos colocar em prática na nossa vida para termos uma vida de prosperidade, tanto espiritual quanto material. Isso se nós dizemos, se nós realmente somos filhos de Deus, se nós realmente somos cristãos. Ela não pode ser contrastada por experiências espirituais. As experiências espirituais não são maior do que a Bíblia Sagrada. Se nós temos experiências espirituais, as nossas experiências espirituais são menores. A Bíblia é maior do que as nossas experiências espirituais e não devem ser contrastadas por causa ou pelas nossas experiências que temos espiritualmente. Ela é referência para avalizar toda a experiência pessoal e coletiva. Ou seja, se as nossas experiências espirituais não tiver complemento, se as nossas experiências espirituais elas não estiver em consonância com a Bíblia Sagrada, elas não são validadas. As nossas experiências espirituais são validadas quando comparadas, quando tem a fonte da Bíblia Sagrada, quando tem a autoridade da Bíblia. Aí sim, as nossas experiências espirituais, elas são então legalizadas, elas são validadas em Deus. Por isso, elas não são maiores do que a Bíblia. Ela nos orienta em nossa jornada espiritual. A Bíblia nos orienta através dos escritos, através da voz de Deus que fala conosco. Ela nos orienta a vivermos uma vida para o reino celestial, para a vida eterna. Na nossa jornada espiritual, a Bíblia deve ser a nossa orientação, a nossa única regra de fé e de prática.
Por meio dela somos guiados pelo Espírito Santo até o dia do arrebatamento da igreja. Quem nos guia até o arrebatamento da igreja? Quem nos guia, quem nos orienta, quem nos ensina? A palavra de Deus, a própria voz de Deus que fala conosco através do Espírito Santo é que nos vai orientando até a volta, até o arrebatamento da igreja. A Bíblia também é a razão de a escola dominical existir e ensinar a palavra de Deus. Então a Bíblia é a razão de a escola dominical existir. A escola bíblica dominical só existe porque a escola dominical, a escola bíblica dominical é um departamento, é uma escola mundial. Em todos os lugares, em cada recanto do nosso mundo tem uma escola bíblica dominical que ensina a palavra de Deus. Primeiro tópico da nossa lição: a autoridade da Bíblia. O primeiro item, sola escritura. O que quer dizer isso? O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais uma revista chamada Sentinela. Os Mormons também têm uma Bíblia e mais o Livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Mas o crente em Jesus Cristo tem apenas a Bíblia Sagrada como sua regra de fé, como sua regra de fé e prática, para nós então nos orientar a chegarmos ao reino celestial. Alguns reformadores que apareceram com maior nome na Bíblia Sagrada são que reformaram, que trouxe a reforma da Bíblia Sagrada, que trouxe a reforma, que trouxe nós ao protestantismo que nós vivemos hoje. Nós somos protestantes porque nós protestamos contra o pecado. Então houve alguns reformadores que trouxeram então essa liberdade de nós contrastarmos com o pecado, de nós então contradizer de tudo aquilo que contradiz com a Bíblia Sagrada. Então aparece aí o Lutero, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Memo Simons e também o Henrique VIII. Nossos fundamentos. Conforme alguns não pentecostais e sensacionistas, somos um movimento que fundamenta a crença na emoção. Esses grupos, eles dizem que nós pentecostais fundamentamos a nossa crença na emoção e que ensinamos a crença no cânon aberto. Nada disso. A palavra cânon significa régua, e em relação à Bíblia significa uma regra usada para determinar se um certo livro podia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. Em poucas palavras, para resumir aqui, quando se fala de cânon bíblico, se entende a lista dos livros que formam a Bíblia. Traduzindo, o cânon bíblico católico é formado por 73 livros, enquanto que o protestante consta de 66 livros. Alguns livros chamados de apócrifos por Martinho Lutero e também por nós protestantes, é o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, Eclesiásticos, também conhecido como Sirácides, também o livro de Baruque, primeiro e segundo de Macabeus. E os livros, também existiram alguns livros que não foram aceitos de imediato
nos concílios, alguns livros do Novo Testamento, que não foram aceitos de imediato nos concílios. Então, dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, apenas 20 foram aceitos de imediato. Outros 7 livros foram aceitos depois de várias discussões. Ainda falando sobre o cânon, cânon significa aquilo que serve de regra. O cânon do Antigo Testamento foi fechado no ano 90 depois de Cristo e listado no ano 170. O final da história de Israel provavelmente se encerrou no livro de Esdras, em que o povo saiu do Egito para a terra prometida. Então provavelmente se encerrou no livro de Esdras, embora o 39º livro do Antigo Testamento a ser listado, que nós temos nas nossas Bíblias, foi o livro de Malaquias. Os 7 livros apócrifos foram escritos provavelmente no período interbíblico, que são os 400 anos, e fizeram parte também da Vulgata. Vulgata é como é conhecida a tradução da Bíblia do grego para o latim, feita no século IV por São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso I, no ano 382 a 405 depois de Cristo. Devemos lembrar também a você sobre a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego. Essa tradução do hebraico para o grego, que a Septuaginta, ela foi um concílio organizado para traduzir a Bíblia, isso mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Então, foi um pedido do rei do Egito, naquela época, o rei Ptolomeu. Ele pediu para que traduzisse, então, a Bíblia, o livro dos judeus, como era conhecido. Os 39 livros foram, então, traduzidos, e foram escolhidos 6 judeus de cada tribo, fazendo-se então o total de 72 judeus que fizeram então a tradução, que nós chamamos de Septuaginta, a tradução da Bíblia, dos 39 livros, do hebraico para o grego. E depois houve então a Vulgata, que é conhecida como a tradução da Bíblia do grego para o latim, feita por São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso I, no ano 382 a 405 depois de Cristo. A Bíblia que você conhece hoje foi decidida no Concílio de Trento, no século XVI. Nesse encontro da Itália, foi definida a lista de livros que compõem a Bíblia Sagrada. Todo esse processo não foi de um dia para a noite. Envolveu, então, muitas discussões e debates ao longo da história. Neste período, definiu-se a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. O protestantismo foi liderado por Martim Lutero, que considerou os 7 livros do Antigo Testamento como apócrifos, pois os mesmos não constam na Bíblia hebraica. E outra coisa interessante a saber é que os livros considerados por Martim Lutero, chamados por ele de apócrifos, eles foram escritos no período interbíblico. Até aparece ali nomes como o livro de Enoque e outros, aproveitando então esses nomes para venderem esses livros. Já os católicos confirmaram aqueles 7 livros a mais que estão na Bíblia católica, fazendo parte então oficialmente da lista dos livros que estão na Bíblia católica. Agora, o terceiro item do primeiro ponto: não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós. Ou seja, o deísmo diz:
que Deus existe, mas ele está longe do ser humano e não se envolvem com os assuntos humanos. Nós somos teístas, isto é, nós cremos que Deus existe e ele não está longe de nós, ele está perto de nós, assim como Paulo falou na sua pregação em Atenas, né? Em Atos capítulo 17, versículo 27. Então, Deus está interessado no ser humano. Por isso, ele está perto do ser humano. Ele quer salvar o ser humano. Ele quer arrancar o homem do lamaçal do pecado e trazê-lo e levá-lo para a vida eterna. Dar a este homem uma vida eterna. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou os homens de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. Jesus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele mesmo disse antes de ascender aos céus: estarei convosco todos os dias. Onde estiver 2 ou 3, ali estarei. Então Deus, ele está perto do ser humano. Ele quer entrar no ser humano. Ele quer fazer uma mudança no homem. Basta que o homem abra o seu coração, não é? Se arrependa dos seus pecados e então Deus entra, a Trindade entra e faz uma mudança na vida do homem. Deus continua, ou seja, Deus não abandonou suas criaturas e continua a se comunicar com seus filhos através dos dons espirituais, através dos sonhos, através das visões e coisas simples do dia a dia. Sempre Deus estará se comunicando, estará falando com o homem. Se ele já é um filho de Deus, se ele crê em Jesus Cristo, se ele crê na vida eterna, se ele está esperando Jesus, Deus está falando com ele. Se o homem não crê em Jesus, não crê em Deus, não crê na sua existência, se está partindo para um outro caminho, Deus também está falando com ele, para que ele se reconcilie, para que ele volte para os seus caminhos, para que ele arrependa-se dos seus pecados. Então Deus está sempre perto do homem. Deus se comunica com o seu povo pela sua palavra. Deus se comunica conosco através da sua palavra. E nós recebemos a sua mensagem e demonstramos, recebemos a sua palavra, demonstramos a recepção da sua palavra, glorificando e adorando o seu nome. Zelo pela doutrina é o segundo tópico da nossa lição. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã, ou seja, a defesa da fé cristã. A Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. É por isso que nós estudamos a Bíblia. É por isso que nós fazemos de tudo para compreender a Bíblia, porque nós precisamos interpretar a Bíblia. Quanto mais nós interpretamos a Bíblia, nos esforçamos por interpretar a Bíblia Sagrada, mais nós temos graça para ensinar. Mas nós temos ensinos que vão então convencer as pessoas que Jesus é o Salvador do mundo. Os credos e as confissões de fé são documentos que devem ser produzidos com o propósito de interpretar a Bíblia. Todos os credos, todas as confissões de fé devem ser documentos produzidos com esse propósito de interpretar a Bíblia em todo o seu contexto biográfico, cultural, histórico, geográfico e espiritual. O primeiro item, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina,
que literalmente significa ensino ou instrução. Então a palavra de Deus é uma doutrina, ela é um ensino, ela nos instrui. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Por exemplo, em Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina, na instrução, no ensino dos apóstolos. Ainda não tinha o Novo Testamento, mas a igreja perseverava no ensino que os apóstolos traziam. O texto acima significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Aqui, doutrina significa ensino ou instrução, ou seja, os apóstolos instruíam, ensinavam os crentes primitivos, os crentes daquela época, o que eles aprenderam de Jesus. Eles ensinavam o que Jesus ensinou. Eles pregavam o que Jesus pregou. Eles instruíam os crentes porque eles foram instruídos por Jesus. Deuteronômio 32:2 diz assim: goteje a minha doutrina, a minha instrução, o meu ensino como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. O segundo item, conteúdo de fé, o conteúdo da fé. Bíblia Sagrada, ela é a fonte da nossa fé. Ela é fonte de fé. Agora, os credos também devem ser organizados tendo como fonte a Bíblia Sagrada. Também as confissões de fé devem ter como fonte a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a fonte da fé. Os credos devem ser comum a todas as pessoas. As confissões de fé são organizadas de acordo que elas são mais elaboradas e são mais também específicas. São dois documentos distintos, diferentes. O primeiro, ou seja, os credos é comum a todos. As confissões de fé são mais elaboradas. E são dois documentos distintos, mas têm o mesmo propósito. O mesmo propósito. Qual o propósito? Interpretar as Escrituras e sintetizar o ensino da igreja, né? Trazer um ensino resumido para a igreja, com interpretações, com ensino de forma que a igreja aprenda. A nossa confissão de fé é a Bíblia, é o terceiro item. Então, a confissão de fé das Assembleias de Deus expressa o pensamento e a vida da igreja e estão em conformidade com as Sagradas Escrituras. A nossa declaração de fé, além de ajudar na compreensão das Escrituras Sagradas, serve também como proteção contra as falsas doutrinas. Então, a nossa declaração de fé ajuda na compreensão das Escrituras Sagradas e serve também como proteção contra as falsas doutrinas que muitas das vezes são trazidas por maus e falsos obreiros. Esses maus e falsos obreiros, eles trazem falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas podem envenenar a vida de um crente que não conhece a palavra de Deus, que não liga, não dá importância, despreza às vezes o conhecer a Deus através da Bíblia Sagrada. Essas pessoas geralmente são enganadas por maus e falsos obreiros. Então, a declaração de fé deve ajudar na compreensão das Escrituras Sagradas e também deve ajudar os crentes
a contrastar as falsas doutrinas. Algumas declarações de fé que estão, quer dizer, tem muitas na Bíblia, mas algumas aqui, por exemplo, quando Pedro disse a Jesus no capítulo 16, o versículo 16, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro fez uma confissão de fé. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ele disse que Jesus deu testemunho de boa confissão. Em Filipenses capítulo 2, 8 a 11, lá está escrito, no versículo 11, que toda língua deve confessar, ou seja, é uma confissão. Toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai. Cuidado quanto aos modismos. Então nós devemos ter cuidado quanto aos modismos na igreja. Quem traz os modismos para a igreja? Os maus e falsos obreiros, também os crentes que não buscam conhecer a palavra de Deus, pode trazer esses modismos para a igreja. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos ajuda, nos abençoa, nos concede sabedoria para nós defender a nossa fé das seitas e heresias. Então, a doutrina vai além, deve ir além dos modismos, porque a doutrina, ela deve defender a nossa fé das seitas e também das heresias. A doutrina também deve refutar os erros, ou seja, o ensino que nós recebemos, ele deve vir com uma instrução de que nos ensina que nós devemos refutar os erros que contradizem os ensinos bíblicos. Também a doutrina, ela deve persuadir os contradizentes, aqueles que falam contra a palavra de Deus, que ensinam as falsas doutrinas, aqueles que ensinam erradamente as sagradas escrituras. Então a doutrina deve persuadir esses contradizentes, esses que espalham falsos ensinos. E Jesus disse que aqueles que não ajuntam comigo espalha. Os falsos e maus obreiros e alguns outros auxiliares de Satanás estão espalhando falsos ensinos, enganando muitos que desprezam a escola bíblica dominical, que desprezam os cultos de ensino da sua igreja, que desprezam também os seminários, os estudos teológicos. Essas pessoas geralmente são enganadas pelos contradizentes. Agora, a verdadeira doutrina nos ensina que nós devemos persuadir esses contradizentes para que eles se convertam a Cristo e sejam pregadores da verdadeira doutrina. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8, lá tinha uma igreja que deu problemas para Paulo. Esses eram os judeus cristãos que queriam convencer os gentios que estavam chegando no evangelho, queriam convencer esses gentios cristãos para que eles também praticassem a lei, que eles deviam colocar na sua prática de vida cristã a lei, deviam praticar a lei. Aí Paulo escreveu a eles, no versículo 6 a 8, Paulo está dizendo, todo o livro, toda a epístola de Gálatas vai refutar esses maus ensinos, essas falsas doutrinas.
E Paulo vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, querem mudar o evangelho de Cristo, estão trazendo um outro evangelho que não é aquele que eu preguei para vocês. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja então esse evangelho vão, seja esse evangelho anátema. O primeiro item fala sobre o modismo. Então, essa palavra traz a ideia ao que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. Modismos, ou seja, aquilo que está na moda, aquilo que aparece. Só aparece por um pouco de tempo, depois desaparece. Então são chamados ventos de doutrina, que vêm e se vão. Quer dizer, é tudo aquilo que é passageiro e para nada aproveitam. Os modismos aparecem sempre na igreja. Nós devemos estar preparados para confrontar esses modismos. São coisas passageiras que acontecem nas igrejas, não traz edificação. Os modismos trazem confusão entre os crentes, entre a igreja, traz transtornos para a igreja. Efésios 4:14, Paulo disse assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, os meninos inconstantes, Paulo diz aqui, que são aqueles que são levados em roda por todo vento de doutrina. Quer dizer, qualquer coisa que aparece, ele está acreditando, porque ele despreza o conhecimento bíblico, ele não estuda a Bíblia Sagrada, ele não vem nos cultos de ensino, ele não participa de seminários onde está ensinando a palavra de Deus, ele não vem para a escola bíblica dominical. Então, ele está sendo inconstante, ele é inconstante, e qualquer doutrina, qualquer moda que chega na igreja, ele acredita. Então, Paulo está dizendo: levados em roda por todo vento de doutrina, por qualquer ensino, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Tudo que nós precisamos saber é que tudo que nós precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelada em sua palavra. Então, estude a palavra de Deus, coloque em prática a palavra de Deus na sua vida, comece a valorizar os ensinos da palavra de Deus, as doutrinas que são inspiradas e trazidas, então, instruções, explicações, interpretações genuínas. Dê valor a tudo isso e você então vai saber sobre Deus, vai conhecer a redenção, não vai ser enganado por falsos ensinos, por esses modismos que aparecem de vez em quando na igreja, não vai ser levado a qualquer vento de doutrina, não vai ser enganado por qualquer ensino, porque você tem o conhecimento da palavra de Deus. Quem não se lembra do dente de ouro, né? Quem não se lembra também do dom da unção, chamado também de cai-cai nas igrejas? Quem não se lembra daquela febre que houve em que as pessoas viam anjos na igreja? Vocês, todos nós, nos lembramos. Isso foi o quê? Modismos. Isso são modismos. Trouxe alguma edificação? Não. Trouxe confusão nas igrejas, transtorno nas igrejas. Agora, onde estão aqueles que promoveram essas coisas? Onde estão aqueles que promoveram esses modismos na igreja?
Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Nós só podemos combater isso, contradizer isso, confrontar esses modismos, se nós tivermos o conhecimento adequado da palavra de Deus. Por isso nós devemos estudar a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 9, ele disse assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós precisamos estar preparados para admoestar aqueles que estão trazendo esses modismos para a igreja. Também nós devemos estar preparados para convencer essas pessoas a se converter a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo item do terceiro ponto: procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e também reconhecido pela igreja. 2 Coríntios 10, 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Para desmascarar os maus e falsos obreiros que ensinam heresias e espalham aberrações doutrinárias, nós precisamos estar preparados. No conhecimento da palavra de Deus, devemos também estar armados com jejum e oração. Só assim nós podemos então desmascarar os maus e falsos obreiros. Só assim nós podemos então confrontar os maus e falsos obreiros que trazem essas aberrações doutrinárias na igreja, esses modismos na igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14, Paulo disse: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles dizem ser apóstolos de Cristo, eles dizem ser servos de Deus, eles dizem estar trabalhando na obra e em vez de trazer um ensino genuíno da palavra de Deus, eles trazem confusão para a igreja de Jesus, para a igreja, e acabam enganando os incautos, aqueles que não estudam a palavra de Deus. Paulo continua dizendo: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paulo está dizendo que esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros são representantes de Satanás, que traz para a igreja confusão. No capítulo 14 nós já estudamos que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, uma mensagem, um ensino que traz confusão para a igreja não é um ensino genuíno da palavra de Deus. Quando traz confusão, não. Mas se trazer paz para a sua alma, se trazer alegria para toda a igreja, então esse ensino verdadeiramente ele vem dessa fonte inesgotável, infalível, inerrante que é a palavra de Deus. O terceiro item
do terceiro ponto, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Um obreiro bem preparado não se envergonha quando ele é confrontado com esses maus e falsos obreiros ou com pessoas que já estão sendo enganadas por falsos ensinos. Não se envergonha porque ele está preparado. Então, não tem de que se envergonhar. Obreiro significa aquele que trabalha na obra. No sentido literal, obreiro refere-se ao trabalhador do campo, conforme Mateus capítulo 20, versículo 1. No sentido metafórico, a todos aqueles que se dedicam, obreiros quer dizer todos aqueles que se dedicam à obra de Deus, conforme Mateus 9, versículos 37 e 38. De maneira geral, obreiros são os apóstolos e oficiais da igreja, conforme Lucas capítulo 10, versículo 7 e 1 Timóteo 5, 18. A nossa declaração de fé afirma que o termo obreiro é genérico, nós usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Todo crente chamado por Cristo, ele vem para Cristo com um trabalho, ele vem para Cristo porque tem uma missão, desempenhar alguma função, algum trabalho na igreja. Esses são obreiros, são trabalhadores, com funções diferentes, mas todos são trabalhadores, todos são obreiros, todos trabalham no reino de Deus. Então todos esses obreiros, todos os crentes que trabalham, que fazem alguma coisa, eles devem estar preparados para não se envergonhar diante daqueles que vêm confrontar a nossa fé, que vem trazendo confusão para a nossa vida. Quando estamos preparados, nós conseguimos então vencer essas batalhas e não se envergonhar diante desses representantes de Satanás, conforme disse Paulo, que se apresenta como anjo de luz, mas só como anjo de luz. Na verdade, são anjos das trevas. O quarto item, quem maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortomel, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Já falamos aqui o que é a Septuaginta. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus. Paulo, ele aconselha, ele escreve para os seus obreiros e também para nós que estudamos a Bíblia Sagrada, que nós venhamos a ensinar a palavra de Deus corretamente, que nós devemos interpretar bem a palavra de Deus para explicar bem. Se nós interpretamos mal, nós explicamos mal. Se nós não interpretamos, não temos ensino. No ensino que pensamos que estamos ensinando, vai aparecer apenas as ideias humanas. Mas se nós procuramos interpretar a Bíblia Sagrada para ensinar de acordo com a Bíblia, de uma forma genuína do que está escrito, nós vamos então explicar bem, ensinar bem. Nós não precisamos, a igreja não está precisando de bons pregadores. A igreja precisa de bons interpretadores da palavra de Deus, porque todo aquele que bem interpreta a Bíblia Sagrada, ele prega bem a Bíblia Sagrada, ele ensina bem o que está escrito nas Escrituras Sagradas.
com base numa exegese sólida com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Então, ao fazer uso nos nossos púlpitos de nossas igrejas, nós precisamos nos certificar que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Então, ao usarmos os púlpitos da igreja, devemos ser notificados, ou seja, nós pensarmos conosco mesmo, fazermos um exame a nós mesmos daquilo que nós vamos pregar, porque nós devemos nos púlpitos e onde quer que nós estivermos, se formos convidados a ministrar a palavra de Deus, devemos ministrar a palavra de Deus. Não devemos atacar desafetos entre os irmãos. Púlpito não é lugar de desabafo e também púlpito não é lugar de pregar indiretas, de falar indiretas a outras pessoas. O púlpito das igrejas é o lugar onde nós devemos ali levar a ministração da palavra de Deus genuína, explicar a palavra de Deus, ensinar, pregar, anunciar o reino de Deus, assim como Jesus nos ensinou e deu exemplo, assim como os apóstolos ensinaram e deu exemplo dos seus ensinos. Nós temos os ensinos deles, como nós devemos pregar, de que forma nós devemos ensinar, o nosso comportamento para ensinar, para pregar, para ministrar. Então, púlpito não é lugar de desabafo ou indiretas às outras pessoas. Concluindo a nossa lição, nós temos então compromisso com a palavra de Deus. Devemos saber que nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Se nós temos compromisso com a palavra de Deus, temos compromisso com o próprio Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco. Nós cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade, ou seja, não existe um outro livro, não existe uma outra Bíblia, não existe uma outra escritura sagrada. A palavra de Deus, ela é a única revelação de Deus escrita à humanidade. Diante disso, fica claro também que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida deve ter autoridade apenas a Bíblia Sagrada. É por ela que nós nos orientamos a ter uma vida próspera. Por ela nós somos orientados a chegar no céu, a termos a vida eterna. É a Bíblia que nos ensina a nos comportarmos como verdadeiros cristãos. Comportando-se como verdadeiros cristãos, nós então chegaremos no céu, onde o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nos aguarda. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.